Opa, e aí galerinha, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu tô bem. Muito bom, muito obrigado por perguntar. Ok, a videoaula de hoje vai ser sobre música. O conteúdo que vai cair em música vai ser sonata, forma sonata, ópera, que é reforma de Gluck, e a orquestra. Já que a orquestra está vindo antes de todas essas, eu vou começar a falar primeiro da orquestra do que de todas as outras. Pois bem, a orquestra, antes de se falar exatamente sobre a orquestra clássica, nós precisamos primeiro voltar um pouquinho para a época barroca. Como é que era antigamente o método de se fazer música do barroco? Era aquele método complicado, aquele método que a gente já aprendeu em literatura, aquele método rebuscado. Na orquestra, já que ela começou a ser desenvolvida um pouquinho no final já do barroco, ela sofreu esse tipo de mudança, sabe, esse tipo de influência. Porém, logo ela foi mudada para a clássica e essa influência se perdeu. Como no barroco antigamente eles utilizavam baixo contínuo, recapitulando, o que era baixo contínuo? Baixo contínuo era aquela linha que ficava seguindo a linha melódica. Ou seja, o cara estava cantando e vinha uma linha embaixo, geralmente uma linha por meio de cordofones, seguindo essa linha melódica. Ou seja, o cara cantava e tinha geralmente o cravo, que era mais ou menos um tipo de piano, ao fundo tocando junto com ele, seguindo as linhas melódicas dele. Esse era o baixo contínuo. Voltando, tinha o baixo contínuo. Na orquestra eles utilizavam muito isso para dar textura. Lembrando que a textura no barroco antigamente era uma textura polifônica, ou seja, várias linhas melódicas. Tem muitos instrumentos que foram mudados da orquestra barroca para a orquestra clássica, mas eu acho que ela não vai cobrar muito isso, entendeu? Eu acho que nenhum professor irá cobrar quais os instrumentos que mudaram. Então não vou entrar muita ênfase não. Beleza, é isso mais ou menos a orquestra barroca. Porém, a orquestra que vai cair na prova não é a orquestra barroca, e sim a orquestra clássica. Porém, para entender a orquestra barroca, precisamos, como eu já disse, entender a barroca. Não, beleza. Quando começa o período clássico, você precisa entender primeiro que a textura mudou. A textura, na minha opinião, é uma das partes mais importantes da música. É a parte que vai fazer a alma da música. Como assim a alma da música? Muito simples. No barroco, a textura era polifônica da orquestra. Agora, a textura vai ser homofônica, ou seja, uma linha melódica só. Homofônica não, depois eu boto no slide aí, eu não tenho certeza ainda o que é homofônico, tá? Desculpe. Assim como no barroco, aquilo que era rebuscado, era bem feito, na textura clássica isso de certa forma se perdeu no período clássico. Isso se perdeu. Mas como assim? Quer dizer que deixou de ser bem feito, começou a ser uma música chula? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que deixou de ter todo aquele exagero em termos de preparação. Ainda continuava complexa, continuava boa, porém ainda não estava ao nível extremo do barroco, nós podemos dizer. Na orquestra, o baixo contínuo ele continuou. Teve o barroco, veio pro clássico, ele continuou de certa forma. Só que ele acabou caindo em desuso, entendeu? Então eu acho que uma questão na prova, que se eu fosse professor, eu colocaria o seguinte: qual é a diferença da orquestra barroca para a orquestra clássica? Mas, velho, o que é orquestra? Orquestra não é a mesma coisa que ópera, que é a mesma coisa que sonata, não é tudo a mesma coisa? Não. Tem uma grande diferença. A orquestra é aquilo que a gente vê em cenas de filme. Como, por exemplo, aquela cena clássica. Tá um cara usando uma roupa meio que você não usaria na rua, sempre com aquela meio que uma vareta na mão. Aí, tipo, à medida que ele vai mexendo nessa vareta, as pessoas vão seguindo o que ele diz. Esse é o maestro. O maestro, ele vai, como é que eu posso dizer? Liderar as pessoas de acordo com a sinfonia. Mas, afinal, o que é uma orquestra? Uma orquestra é simplesmente o conjunto de instrumentos executado por vários músicos. É só isso, são várias pessoas tocando. Literalmente, e essa é a orquestra. O resumo da orquestra é isso. Vejamos o que mais eu posso falar sobre a orquestra. Eu acho que é literalmente só isso, entendeu? O principal mesmo da orquestra é isso, é a grande diferença. Vale lembrar que o baixo contínuo caiu em desuso, a textura mudou
E eu acho que é basicamente só isso que vai cair na orquestra. Beleza, pessoal? Beleza. Então vamos pro próximo. Para se explicar a sonata é necessário primeiro explicar o significado da palavra sonata. É aquele esquema que eu falei no vídeo passado. Sonata não pode ser... Uma coisa não pode ser simplesmente decorada ou explicada sem primeiro entender a origem dela. Então vamos lá, sonata. Sonata vem de som, então se relaciona. É um tipo de música para ser tocada. Enquanto a cantata, você lembra, cantar, é uma música feita para ser cantada. Mas cantata não vai cair, então sonata é música feita para ser tocada. Mais uma vez nós vamos ter que comparar essa forma de se fazer música com a música no barroco. Lembrando que estamos estudando novamente a música clássica. Antigamente no barroco as músicas elas eram mais, como é que eu posso dizer, mais longas, eram mais fluídicas. Porém, quando chega no clássico, as músicas começam a ser mais, como é que eu posso dizer, mais extrovertidas, entendeu? Marcada por grandes contornos bem definidos, ritmos e melodias contrastantes, entendeu? Isso tudo tá no livro, entendeu? Eu só tô apenas tentando resumir de forma clara, entendeu? Porque o livro ele não deixa isso de forma muito clara. Então essa é a diferença. Na forma barroca, as melodias eram longas e fluídicas, ou seja, uma se conectava com a outra, enquanto no clássico as sinfonias eram um pouco mais curtas, certo? Com ritmos marcados e bem definidos, de certa forma. Apesar da sonata ter sido feita a partir de uma forma binária, ou seja, uma forma que possui duas classes, duas formas, ela é um jeito de se fazer música ternária, ou seja, possui três tipos, três principais partes. A primeira é a exposição, a segunda é o desenvolvimento, a terceira é a recapitulação. Bem, um jeito de explicar isso que eu acabei de achar, acabei de descobrir, é o seguinte: exposição. Vamos relacionar tudo isso aí com os trabalhos que estamos fazendo hoje em dia, trabalho de escola mesmo. A primeira coisa que você vai fazer no trabalho, a primeira coisa que vai marcar o trabalho, a primeira coisa que você vai ver quando você vai abrir o trabalho vai ser o quê? Vai ser a introdução, certo? Essa é a exposição. A introdução é a exposição. A exposição ela é marcada por dois principais temas. Dois únicos temas, né? O primeiro tema ele possui um tom e o segundo possui outro tom. Ele vai literalmente expor tudo aquilo que ele vai tocar na obra, entendeu? É algo muito difícil de se pensar que nós temos, de certa forma. Beleza? Beleza. O primeiro tema tem um tom e então o segundo tem outro tom, mas tipo, como é que esses temas eles mudam? Tipo, o cara tá tocando um tom normal, aí tipo, do nada esse tom vai mudar? Vai cortar no meio? Não. Ele vai ser transferido aos poucos por meio do que a gente foi chamado aqui de ponte. Ponte é o que interliga o tema 1 ao tema 2. Beleza? Beleza. É meio complicado mesmo de entender, sabe? Eu tô tentando explicar do jeito mais simples possível, mas isso é muito complicado mesmo de entender, tipo, a princípio, assim, eu apenas falando. Não tem jeito, tem que pegar o livro e entender. Desenvolvimento, o próprio nome já fala. Desenvolvimento é o corpo da música. Tudo que tá sendo tratado na sonata vai ser exposto aqui. No tema 1, por exemplo, o tema 1, lembra que eu falei? Ele tinha um tom. Agora, no desenvolvimento, ele vai destrinchar esse tom. Ele vai acabar esse tom, entendeu? Ele vai concluir esse... Concluir não. Ele vai desenvolver esse tom, como o próprio nome já fala. E então, ele vai concluir também o segundo tema, obviamente. Lembrando que ele vai estar conectado por meio das pontes. Vale lembrar que no desenvolvimento tem de certa forma uma discussão entre os dois temas, entendeu? Tipo, uma hora o tema tá mó feliz, mó alegre, outra hora o tema tá totalmente diferente, entendeu? Outra hora ele tá mais lento, mais sereno, entendeu? Vale lembrar isso. Depois temos a recapitulação. Recapitulação, o próprio nome já fala. Vai relembrar aquilo que já foi exposto, certo? Certo. Ou seja, ele vai pegar o primeiro tom, vai relembrar. Vai pegar o segundo tom e vai relembrar. Porém, eles vão relembrar de uma forma diferente. Ele vai pegar o primeiro tom, ele vai lembrar. Porém, na ponte,
a ponte vai ser alterada de certa forma, entendeu? Justamente para a recapitulação não ficar idêntica à exposição, certo? Certo. E então, no final, nós temos a coda. Coda vem de conclusão, possui como significado conclusão. O próprio nome já fala, ele vai apenas concluir a peça, ele vai encerrar os dois tons. É literalmente isso, a forma sonata que nós aprendemos, nós podemos dizer assim. Beleza? Beleza. E então isso aí nos leva para a ópera. A professora parece que ela vai dar mais ênfase à ópera de Gluck, a reforma de Gluck. Mais tarde eu vou falar sobre ele, mas primeiro eu tenho que explicar primeiro o que é a ópera, qual é a diferença de ópera para todas as outras. Bem, vocês viram que a orquestra, é simplesmente vários músicos tocando. Na ópera vai ter esses músicos também. Porém, na ópera vai ter também pessoas cantando. Sabe? É só lembrar daqueles filmes de clássicos, sabe? Tipo, como por exemplo Mozart, Fígaro. Tem até um desenho do Pernalonga lá que tá ele cantando Fígaro, esses negócios. Mó legal, eu lembro ainda. Mas essa não é a temática da videoaula, vamos lá. Ópera então são várias pessoas tocando e ao mesmo tempo uma cantando. E geralmente a ópera também ela expressa um enredo, ela expressa uma história, diferentemente dos outros estilos musicais. Ok, agora sim isso nos leva para a reforma de Gluck. Gluck ele foi um grande músico e crítico. Na verdade eu acho, na minha opinião, que ele foi mais pro lado crítico do que pro lado músico. E foi essa crítica que fez com que ele se tornasse o grande músico que ele é hoje. É mais ou menos esse dominó que nós temos. Gluck. Gluck ele começou a perceber que os músicos estavam muito alienados à forma clássica da ópera, entendeu? Sempre seguindo a mesma coisa, sabe? Aí fica aquela coisa monótona. Aí ele decidiu mudar, ele falou que estava enjoado daquilo e que ia mudar simplesmente. Como é que ele mudou? Ele simplesmente decidiu se utilizar em sua outra obra um novo meio. Essa obra foi Orfeu e Eurídice. Nessa obra ele expressou todas as mudanças que ele queria que ocorresse na orquestra em si. Como por exemplo, a música ela deveria apenas seguir. Ela deveria seguir um enredo e todas as emoções que as pessoas deveriam sentir de acordo com o andar da história. Ele também não gostava muito de interrupções no enredo, entendeu? Como por exemplo, tá lá o cara encenando de certa forma, aí do nada ele para, começa a estender a voz, entendeu? Sabe? É aquela típica parte do Fígaro, que ele fica Fígaro, ele leva até a 10ª escala, alguma coisa assim. É mais ou menos isso a reforma de Gluck, entendeu? Ele reformou, fazendo com que a música ela apenas seguisse o enredo e as emoções da poesia. Ele, de certa forma, desvalorizou as extensões, a demonstração musical dos atores. E é literalmente apenas isso que ele mudou, como nós podemos dizer, na orquestra. E então isso nos leva a Mozart. Mozart ele foi um grande músico, na verdade. Ele é mais conhecido do que Gluck. Porque alguns dizem que Gluck foi quem reformou. Mas Mozart dizem que foi ele que transformou. Ui. Então tá. Mozart, ele, de certa forma, inclui um sistema de conjunto. Ou seja, no enredo acontece o seguinte. Vamos imaginar na nossa mente. Tem 3 pessoas dentro de uma sala. Uma mulher e 2 homens. A mulher tá traindo o marido dela com outro cara. Então esse marido ele chega nesse quarto. E então eles começam a cantar, entendeu? E cada um vai representar, tipo, por exemplo, o corno. O corno vai representar de meio, de certa forma, frustrado, entendeu? Mas ele vai cantar do mesmo jeito, mas vai dar pra transmitir a ideia de que ele tá pé da vida, ou então ele tá chateado, ele tá triste, entendeu? Enquanto os outros, eles vão expressar de certa outra forma. É mais ou menos isso que Mozart ele transformou. Vejamos o que mais. Mozart ele achava muito que o enredo deveria ser trabalhado, entendeu? Ele acreditava que o enredo era uma das partes importantes da obra em si. Então o enredo das obras de Mozart eram muito bem elaborados, enquanto outros enredos de músicos normais eram apenas caras cantando, caras podiam até ter talento, mas eram apenas mais umas pessoas gritando, de certa forma.
Beleza, nas obras de Mozart ele representava tudo o que ele achava sobre a humanidade e a sociedade, entendeu? As obras de Mozart eram de certa forma muito profundas, nós podemos dizer. Beleza. Vale lembrar, voltando a Gluck, que Gluck ele escolhia os instrumentos de acordo com o desenrolar da história. Entendeu? Como por exemplo, o desenrolar da história leva os personagens até um baile. O que vai ter então? Vai ter um violino lá, clássico, tocando normalmente, sabe? Aquela música calma. Agora vamos imaginar que acontece de certa forma uma grande reviravolta e todo mundo fica pasmo com essa reviravolta. Aí tipo, bota aquele piano lá, tan 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 tan, sabe? Fazendo aquele tom grave. É mais ou menos isso, entendeu? Ele escolhia de acordo com o enredo, enquanto outras pessoas escolhiam de acordo com o que estava no manual, como nós podemos dizer. Beleza, então, é mais ou menos isso que eu consegui pegar do conteúdo de música, entendeu? Hoje já é a terceira videoaula que eu tô fazendo. Deve dar uns 18 minutos esse vídeo. Se der, eu vou botar ele todo de uma parte, mas se não der, eu vou ter que dividir. E foi isso que eu entendi, basicamente. Lembrando que o conteúdo não está totalmente no que eu falei. Tem muito mais coisa aqui. Eu resumi o resumo, de certa forma. Beleza, então por isso é só isso, pessoal. Por favor, coloquem like aí, sabe? Não custa nada, de certa forma, né? E também favorita aí, porque esse vídeo aí dá um trabalhão. Tem que ler aqui o livro. O nosso livro é uma droga, não explica direito. Fica mais falando sobre a história do que sobre a definição. Tem que procurar na internet, deu um trabalho do caramba. Então acho que vocês podiam dar um like aí. Se eu errei alguma coisa ou falei de algo assim que eu não devia, por favor, corrijam, pelo amor de Deus, corrijam. E só isso mesmo. Lembrando que eu acho que esse vai ser o último vídeo aula que eu vou fazer para essa rodada de prova. Não vou fazer nenhuma videoaula, tenho certeza agora, que eu tenho que estudar para as outras matérias. Se eu sentir que eu estou bem para nas outras matérias, eu vou fazer uma videoaula sobre elas também. Porém, eu duvido muito. Beleza, então é só isso, valeu, falou e tchau, tchau.